Olá, eu sou Jaque Richter, eu sou professora de educação especial, atuo em sala de recursos multifuncionais, sou mestre em ensino de ciências exatas e sou gaúcha, né? Acho que todos nós, hoje, dia 8 de maio de 2024, estou na semana posterior a uma das situações mais tristes que o Rio Grande do Sul vivenciou. E nesse período de ficar trancado dentro de casa, em função de redução de consumo de alimento, de gasolina e tudo, a gente está tentando ter menos deslocamento. As escolas aqui ainda estão fechadas. Algumas escolas da rede estadual já estão funcionando, reiniciaram hoje. Nós, da rede municipal, estamos adiantando o calendário das férias de inverno, então essa semana é a nossa semana de férias de inverno, que assim a gente não prejudica tanto, e segunda-feira a gente retorna na medida do possível quem conseguir retornar, porque tem alguns professores que talvez até segunda-feira ainda não consigam transitar de uma cidade para outra e não consigam vir da nossa região rural. Venâncio Aires é um município que tem uma extensão territorial muito grande. Então, nós temos vários distritos, que são, né, as separações do município, e alguns desses distritos estão inacessíveis ainda pelas estradas. Já não eram rodovias pavimentadas, nós chamamos aqui estrada de chão batido, né? E essa estrada de chão batido já foi, já era difícil de transitar antes, agora que a chuva lavou elas e derrubou algumas pontes, algumas localidades ainda não têm acesso para que os professores possam vir e os alunos daquelas regiões também. Então, não sabemos muito bem como vai acontecer tudo, mas segunda-feira a gente volta para a escola e a gente tenta resolver um problema de cada vez, né? Então, esse é um vídeo rápido, é um vídeo mais para dar notícias mesmo. Então, estamos bem, não ótimos, não inteiros, acho que cada um de nós gaúchos, e de certa forma acho que cada um dos brasileiros perdeu um pedacinho de si no dia, né, da quarta-feira passada para cá. Grandes lições foram aprendidas, a solidariedade das pessoas uma para com as outras é algo fantástico. Eu vi muita empatia, e eu acho empatia um sentimento muito complicado, porque a empatia é quando você sente a dor do outro, né? Quando você tenta, ou se coloca na situação do outro realmente. E eu vi muita gente chorando, muita gente se desesperando, muita gente sensibilizada realmente pela situação que o Rio Grande do Sul vivencia. A minha cidade foi bastante atingida, mas nós, em relação às cidades da região, nós ainda estamos bem, né? Não tivemos a cidade destruída, nós tivemos uma inundação muito grande. Na área urbana, nós tivemos duas escolas que tiveram todo o material interno alagado, né? Então, uma escola de educação infantil e a outra escola de ensino fundamental. E vão precisar de tudo novo. Biblioteca, computador, as cadeiras, né, são de plástico, as mesas são de plástico, lavar e colocar de volta. Mas toda a parte de eletrônicos, toda a parte do material de uso comum, ficávamos muito tristes conversando no grupo da educação especial, no sentido de que todo o material da sala de recursos foi perdido, todo o material de implantação da sala de recursos não vai poder ser aproveitado, né, porque temos poucas coisas de plástico, realmente, e a maior parte das coisas é de madeira, né? Então, a madeira com a água incha, vai tudo fora. Então, a sala de recursos está hoje praticamente, dá para dizer, sem nada, né? Para funcionar. Então, a gente está começando a buscar com as pessoas que têm algum brinquedo, algum jogo guardado em casa, com as outras salas de recursos que têm alguns jogos, alguns materiais duplicados, né? Para a gente ir se organizando para essa sala de recursos de uma das escolas, que é o Dila Rosa Scher, poder voltar. E junto com isso, nós temos a Escola de Educação Infantil, que fica ali no mesmo bairro,
que é a EMEI Close, que é uma escola que, historicamente, as duas escolas, na verdade, tanto o Odila quanto a EMEI Close, historicamente são atingidos por enchentes, porque estão numa região que fica perto do Maçanga, então, já trabalhei nas duas, então, assim, é comum ter enchente lá, e quando se organiza o ano letivo, já se cuida, já se organiza para não ficar no piso térreo, né, as coisas, assim, de uso comum. Mas, dessa vez, a água foi tão alta que nem a organização prévia para enchente foi suficiente, né, e as casas ali ao redor estão acostumadas com enchente. A maior parte das pessoas já faz um terreno mais alto, as casas que nunca tinha entrado água entrou. Então, a comunidade que sempre abraçava a escola, e que ajudava na reconstrução, porque a escola é mais antiga do que as casas, então, a escola fica mais baixa. As pessoas não vão ter como ajudar, porque a comunidade inteira foi atingida. E esse é um ponto, assim, que é uma das questões, né? Então, brinquedo, material escolar, porque todos os alunos daquela região foram afetados pela cheia. As escolas municipais são escolas de bairro, né? Então, nós temos todo um conjunto de crianças da educação infantil, que estão completamente sem material, roupa, fralda, chinelo, tênis, toalha, a gente vai pensar agora começa o inverno, né? Pijama, casaco, tudo, meia. Hoje eu separei meia aqui em casa, eu fiz um pente fino em meia pra gente doar meia, porque nós vamos ter que doar meias, as pessoas não vão ter meia para usar. E, junto com isso, no ensino fundamental, nós temos mochila, estojo, lápis, caderno, tudo. Não sobrou nada. Então, toda aquela comunidade, todas aquelas crianças que moram ali naquela região, tiveram as casas inundadas. Não sei, vocês que estão vendo esse vídeo agora, assim, se alguma vez já entrou água na tua casa, tá? Na minha já entrou, tá? Eu morava naquela região lá, até por isso que eu trabalhei nas duas escolas, eu morava lá, e por diversas vezes a água entrou na minha casa. E nós sempre agradecíamos, porque nós limpávamos tudo e reiniciávamos nossa vida, né? Mas a primeira enchente, a primeira vez que a água leva as tuas coisas, a primeira vez que tu acorda, tu caminha dentro de casa, tem um pouco de água, e daqui a pouco tu olha, tem um horror de água, e tu sai nadando de dentro da tua casa, e tu vê os teus objetos, eu brinco, assim, uma cena que me marcou muito, assim, meu chinelo estava boiando. Meu chinelo foi embora naquela enchente. E quando tu volta, tu tem todo o barro, todo o lodo, as tuas roupas, livro, caderno, travesseiro, coberta, tênis, fotos, as fotos, álbuns, todas as pequenas coisas que fazem uma casa ser tua casa, estão destruídas. E quando tu volta para casa, normalmente está sem água, sem luz, aquele montão de barro, e as pessoas precisam limpar esse barro, essa sujeira da enchente. A gente tem que lembrar que vem esgoto, vem um conjunto de coisas junto com essa água, né? Não é assim que alguém abriu uma torneira e a água chegou lá. A água veio da samba, a água, né? É muito complicado a água que vem. A limpeza precisa ser muito rápida para te tentar aproveitar alguma coisa, porque quando seca, se secar, não usa mais. Não tem. O cheiro da enchente, o cheiro que fica nas coisas, é horrível. E aí tem outro ponto, assim, ó, que é a questão de imóveis, né? Nos últimos tempos que nós morávamos lá, quando minha mãe morava lá, nós não tínhamos mais móveis dentro de casa, móveis normais, esse que a gente compra, tá? Nós tínhamos coisas feitas com pallet, que era madeira, e nós tínhamos móveis de madeira, aqueles mais antigos mesmo, assim, de madeira, né? E fora isso, nós começamos a fazer tudo de tijolo, pia, né? Fogão era fogão desses de aço inox, né? De metal. Então, a gente foi não comprando mais as coisas de volta para casa, porque nós não sabíamos quando viria a próxima enchente. Claro, a gente foi tentando se organizar financeiramente, hoje eu não moro mais lá, minha mãe também não mora mais lá, temos a casa lá ainda, né? Hoje é a casa do meu padrasto, a minha mãe só trabalha lá, mas, meu ex-padrasto, na verdade, mas, mesmo assim, a água entrou tão alto dessa vez que o ar-condicionado
A água molhou o ar-condicionado. Você tem noção da altura de água que isso é, sabe? E, e assim, a gente, toda vez que a água entrava, a gente pensava, não, é só água. Podia ser fogo, a casa podia ter sido arrancada. Então, é só água. Água e esgoto. A gente limpa, tira as cobras, tira os peixes, porque entra peixe dentro da casa da gente, tá? Entra peixe dentro da casa. Trata lá teus bichinhos, que um pouco tu levou embora, um pouco fugiu por causa do medo, aí é uma loucura, assim, tá, inicia. Aí tu vai pra escola. Aí tu não tem mais calçado, tu não tem mais roupa, tu não tem toalha pra te secar pra tomar um banho. Quando a luz volta, né? Porque normalmente fica tomando banho em casa de parente, amigo, vizinho. A gente ia no posto de gasolina, às vezes, tomar banho. O posto de gasolina ficava um pouco mais longe, assim, mas o posto de gasolina tinha água e luz, né? Porque lá na nossa rua normalmente não tinha. Isso quando eu pegava enchente não era tão forte como foi agora. Então, quem vai ajudar quem? Aqui na região, sabe? E, e essa questão, assim, ó, a nível nacional, das doações que estão vindo, até chegar aqui, sabe? Até isso conseguir ser organizado, até isso conseguir ser disponibilizado, o ano letivo está rodando. Hoje tem criança voltando do estado. Segunda-feira, as nossas crianças do município também voltam. E aí eu comecei aqui, a catar caderno, lápis, borracha, comecei a catar algum material para mim poder doar para esses alunos, sabe? Porque segunda-feira eles vão estar na escola, eles não têm. Isso é uma coisa que talvez, assim, as pessoas não consigam quantificar, né? Isso que aqui na região da cidade, nenhuma casa foi arrancada, né? Já um pouquinho mais afastado, na beira do arroio mesmo, né? Que é o nosso Mariante, né? Que é um dos distritos, foi lavado, né? O distrito foi lavado, assim, as casas foram arrancadas, a rua, tudo, tudo, tudo. Lá, assim, ó, não teve um espaço físico que não tenha entrado água, que não tenha destruído algo, né? Então, lá é uma reconstrução do zero. Aqui na área urbana, é uma reconstrução de móveis, de roupa, de acessório, assim, básico, né? Para conseguir voltar à vida minimamente ao normal, né? Colchão para poder dormir, uma coberta, toalha para poder secar, água, luz, internet, né? Que ainda está um pouquinho complicado em algumas regiões, aqui oscila bastante, mas nós até que temos. Mas onde foi tudo destruído, o recomeçar é muito mais doloroso, porque aí as pessoas dizem é um cenário de guerra. Por que eles falam é um cenário de guerra? Porque não é assim que tu vai lavar uma parede. Tem tanto entulho, tem tanto galho, tem tanto resto de coisa dentro, ao redor das casas que ficaram, que tu não sabe por onde tu começa. O que normalmente as pessoas fazem, né? Elas tiram tudo de dentro da casa, jogam tudo fora, porque tu não tem emocional para pensar assim, não, isso aqui eu posso lavar e reutilizar. Só quer tirar aquilo de dentro da tua casa, assim, aí começa a limpar, porque se secar depois tu não tira mais o cheiro de enchente, e aí fica aquele monte de entulho na rua, até que, né, alguém do poder público consiga passar para recolher. E aí uma coisa que a mídia talvez não tenha divulgado o suficiente é que tudo que a gente joga fora continua aqui. Não vai embora, né? Quando eu jogo fora o lixo da minha casa, o lixo não vai embora. O lixo continua aqui. Então, a gente ainda tem muitas ruas que estão com muito entulho. E agora eu acabei de olhar pela janela. Tá vindo mais um temporal aí, né? Hoje nós temos um ciclone chegando. O vento tá assustador, assim, as janelas estão batendo aqui no prédio. E todo esse entulho que estava na rua, ele vai ser levado por essa chuva de novo. Entendem? O lado bom de vir uma chuva agora, espero que seja uma chuva fraquinha, é que vai lavar as ruas, porque a quantidade de barro, de terra, de sujeira nas ruas é enorme, é assustador, né? O barro que fica assim. Então, uma chuva fraquinha é bom para poder lavar. Mas se vier uma chuva forte, esse entulho não foi recolhido ainda, porque né, o poder público não tem braço suficiente para passar em todas as regiões e recolher tudo. Então, esse entulho vai ser levado de novo, né? Para quem ainda está secando as suas casas, colocando colchão, sofá, que está tentando aproveitar algo assim,
Com esse tempo encoberto, a possibilidade de chuva, já vai ter que recolher tudo para dentro mesmo molhado, né? Nessas regiões onde tudo foi destruído, as pessoas estão começando a tentar voltar para casa, mas elas não têm onde dormir lá, então elas estão indo e vindo. Só que o ir e vir está tão complicado, porque as estradas, né, o asfalto foi arrancado pela água. Então não tem um deslocamento muito seguro para lá. Segundo ponto que eu ia falar, do esgoto, do lixo. O nosso lixo vai para Minas do Leão. Minas do Leão compra o lixo de praticamente todo o Rio Grande do Sul, porque eles têm, né, é um dos poucos aterros sanitários que é licenciado e que pode receber, porque eles têm os buracos dos mineradores lá. Então, eles estão enchendo aquilo ali de lixo. Não sei o quanto que a gente bebe e come desse lixo, eu não quero pensar nisso agora, tá? Só que todo esse lixo do Rio Grande do Sul que vai para Minas do Leão, hoje não está conseguindo ir, porque não tem estrada até lá. E aí, parem e pensem comigo, assim, todas as pessoas que tiveram suas casas inundadas estão jogando esse entulho na rua para o poder público passar e recolher, tá? Em alguns lugares, o poder público já passou e recolheu. Em outros lugares ainda não, ok, tá tudo certo. É compreensível que não tenham conseguido recolher tudo. Hoje vai chover de novo. O vento há pouco estava assustador, agora deu uma diminuída porque acho que a chuva já está chegando, tá? Esse vento com certeza já arrastou o que era mais leve, de saco, de papel, de folha, né, de roupa que foi jogada fora, já está rolando pelas ruas e já vai entupir tudo, tá? O entulho que a prefeitura conseguiu recolher, a prefeitura está jogando onde? Não sei. E bem sinceramente, eu nem sei se eu quero parar para pensar sobre isso, porque a situação já tem tanta coisa para pensar que dá até medo, né? Segundo ponto, para os municípios que talvez não foram tão atingidos e que estão com a vida normal ainda, onde é que está indo o lixo deles? Porque eu não sei se tem alguma rodovia aberta até Minas do Leão, pelo que eu vi, eu olhei acho que domingo, a última vez, não tinha nada, tá? Não tinha como chegar em Minas do Leão. Então, a gente está começando a viver aquela situação, assim, de dois extremos, né? Um extremo é que começa a faltar comida nos mercados, começa a faltar água, algumas cidades realmente, assim, estão com pouquíssima água para consumo. Algumas cidades não têm mais água da Corsã, que é a água da rede de água e esgoto, né? As bombas tiveram que ser desligadas e tudo mais. Então já não tem mais o abastecimento normal, não tem água para comprar, e os mercados começam a ficar sem comida. E aí tem outro ponto, né? As pessoas talvez tenham estoque de comida em casa, mas nós não temos por hábito ter estoque de enlatados. Os americanos fazem muito disso, né? Os bunkers com enlatados. Por quê? Por que do enlatado? Porque você abre a lata e come da lata. A maior parte das comidas enlatadas não precisa nem cozinhar, nem esquentar. Porque quando a gente fala em doar comida, o que a gente doa? Arroz, feijão, massa. Isso precisa de água, isso precisa de fogo, isso precisa de panela, isso precisa de prato, talheres. E isso hoje as pessoas que foram atingidas não têm. Alguns me perguntavam sobre, o que doar? Aí eu falei, eu disse, bolacha, enlatados, coisas que dê para abrir e comer com a mão. Coisas que necessitam de grande preparo, hoje, nas regiões que realmente estão desabastecidas, que estão passando por uma situação grave, assim, de não ter acesso à água, à luz, gente, vai fazer o quê? Ah, tá, eu tenho 5 quilos de arroz. Nossa, que legal, ganhei 5 quilos de arroz. Eu não tenho gás, muitas casas estão sem gás. Na região rural aqui, normalmente eles fazem fogo no fogão a lenha, né? Então, choveu tanto que a lenha está toda molhada, quem sobrou algum galpão inteiro, né? Porque o galpão normalmente é uma construção mais rústica, mais simples, que já não tem uma estrutura tão forte quanto as casas, então muitos deles foram nos telhados e molhou tudo que tinha dentro. Então, assim, mesmo que tenha gás, tá? Vai cozinhar com que água? Você percebe? Por que eu disse que bolacha era a coisa mais sensata para doar nesse momento? Esse é o ponto, né? Segundo ponto, a respeito do poder público e da distribuição, assim, é muito complicado trabalhar nessas frentes, assim, de distribuição
destinação de recursos, porque muitas pessoas se aproveitam dessa situação para fazer estoque de coisas. Tem aqueles que vão lá comprar um horror de comida, porque acham que é o fim do mundo, e tem aqueles que estão lá trabalhando entre aspas, na linha de frente, para arrecadar para eles, né? Então, eu brincava final de semana com a minha mãe, eu dizia para ela assim que o pior lado do ser humano é o lado humano dele. Os cachorros não fazem isso, os gatos. A mãe dizia, o homem se comporta como bicho. Eu disse, não, 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 de forma alguma, não. Os bichos não fazem isso. O gato e o cachorro atravessam enchentes juntos. A mamãe, gatinha, se tiver ali uma ninhada de cachorrinhos, ela dá de mamar para eles. A vaca sai nadando para se salvar, mas ela chama as outras vacas para ir junto com ela, né? O único bicho que realmente assim, ó, faz uso dos outros, do sofrimento dos outros para bem próprio, que eu tenha visto, é o ser humano. Então, eu sempre digo assim, que o pior do ser humano é o seu lado humano. Quem dera nós tivéssemos mais lado bicho, sabe? Quem dera nós tivéssemos mais lado bicho para poder realmente lidar com essas situações. Já me alonguei horrores, né? Era para ser algo rápido, enfim. Bom, passando como é que tá a situação aqui. Se vocês me perguntarem o que eu acho que precisa doar, toalha, porque as pessoas precisam se secar. E não sei na casa de vocês, mas na minha toalha, na minha casa, toda toalha que é aposentada, ela recebe um cargo de pano de chão. Eu não me lembro de, na minha vida, ter doado toalha, gente. Eu nunca doei uma toalha, porque toda toalha que morreu virou o nascimento de um pano de chão. Então, toalha é uma coisa muito complicada, que realmente, assim, ó, não tem nos locais de doação, né? Roupa de cama, isso realmente eu já doei, e hoje eu separei mais algumas, assim. Sabe aquele conjuntinho de roupa de cama, assim, que tu comprou, né? Mas que tu não gosta muito, assim, eu doei, tá? Coberta, cobertores, né? Eu separei alguns aqui em casa, e nós vamos doar. São cobertores que talvez eu viesse a usar ainda, mas eu ganho tão pouca visita, na minha cama já tem, então vou doar. Sapatos. Sapatos são muito importantes, porque o sapato é muito complicado em função dos tamanhos, né? Em função da numeração. Você brinca, se eu sou 36, então eu sou meio que número universal. Eu sou o número que primeiro sai, então é meio que aquela coisa, é fácil de achar. Agora, a mulher que tem o pé 40, pé 41, nos locais de doação, ela já passa muito trabalho para conseguir um calçado, né? O homem que é 44, 46 também. Então, a gente já separou algumas coisas assim. Hoje falavam sobre as roupas plus size, quem tem roupa maior também, né? As pessoas de tamanho maior, as pessoas grandes, têm muita dificuldade de conseguir roupa nessas doações, porque o normal é o normal, né? O grande quantitativo da população é o tamanho normal. Então, tudo que é menor ou maior fica difícil. Roupa de bebê, quem teve filho sabe que nunca há roupa suficiente, até porque essas pessoas que foram atingidas vão ter uma dificuldade muito grande com o lavar e secar as suas roupas, né? Então, agora, num primeiro momento, a gente vai ver muito daquela questão que, às vezes, a gente critica muito, né? Do usa e põe fora. Vai acontecer, porque eles não têm como armazenar, porque não tem mais guarda-roupa. Eles não têm uma casa seca, começou a chover agora. Não tem mais uma casa seca para poder guardar isso, e não tem como lavar. Eu não tenho uma máquina de lavar roupa. Entende? Então, né? E poucas casas têm um tanque ainda, né? Para lavar a mão. Entende? A maior parte das casas já é construída sem tanque. Não, isso é algo muito, muito antigo, tanque para lavar a mão. As pessoas não têm mais isso. Então, são essas questões, assim. E quanto à comida, bolacha, me ajudem a pensar o que mais, assim, que dá para abrir e comer, né? Daqui a pouco algum enlatado. Eu penso na bolacha porque na escola, quando a gente sai para piquenique, quando a gente precisa de comida pronta, comida rápida e comida que sustente, né? Então, muito nesse sentido, assim. Água, muita água. E aí as pessoas dizem, as pessoas compram aqueles galão enorme, né? O galão enorme é bom para quando tu vai doar para casa da pessoa, né? O pessoal que está ilhado e tal, passa o pessoal lá doando, levando aqueles galão grande. Mas para quem está trabalhando e para quem está ali fora das suas casas, nos ginásios, nos abrigos, né, nos albergues, abrigos, a garrafa pequena é mais prática porque evita o desperdício.
Então, a garrafa pequena, eu chamo de garrafa individual, né? A garrafa individual de água, a bolacha, barrinha de cereal é um troço fantástico. Eu sei que é um absurdo de caro, mas daqui a pouco, assim, ó, né, tem alguma empresa aí que poderia fazer umas coisas, porque a barrinha de cereal alimenta, sustenta, tem ali um tanto de proteína que vai matar a fome dessa galera, porque cozinhar, se a gente for pensar, tem um abrigo aí que tem 40 crianças, tá? A gente lá na escola, é turno integral. E eu já vi as tias da cozinha com 3, 4 panelão em cima do fogão para cozinhar, para aquelas 30, 40 crianças. Entende? Aí, isso são só crianças, para os adultos que estão no abrigo. Quem é que vai cozinhar comida para todo esse povo? Entende? E fora que a questão de espaço, panela, prato, isso é tudo muito complicado, né? Então, a marmita é prática? Nossa, a marmita é muito prática, só que a marmita já é comida pronta, né? A durabilidade dela é muito baixa. Então, assim, você faz de manhã, serve as marmitas, gente, até de tarde tem que estar tudo entregue. E tu conseguiu chegar em todas as casas, tu conseguiu chegar em todo mundo. Então, nesse ponto que eu digo que a bolacha, eu acho ainda que mata a fome, de certa forma, né? Dá algum tipo de sustento e é prático. Roupa de cama, toalha, cobertor, travesseiro, sapatos, né, calçados e material escolar, né? Material escolar vai faltar muito, 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 muito. Porque foram muitas crianças todas as janelas, porque o vento e a chuva chegaram. Então, seguimos aí. Rio Grande do Sul segue firme e forte, porque nós somos firmes e fortes, né? Gaúcho é povo macho. Vamos embora. Comentem aí o que vocês estão achando, o que vocês andaram vendo, o que vocês acham que é fake news. Perguntem aí para a gauchinha que aqui está. Se eu souber responder, eu respondo. Eu não estou em todos os lugares, eu não estou evitando me deslocar ao máximo, porque eu não sei como nós estamos de abastecimento de gasolina, então eu estou evitando o deslocamento, tentando fazer tudo a pé, mas a gente pode trocar algumas dúvidas aí, certo? Então, valeu.